Programa Minuto Bola. Seja muito bem-vindo, caro ouvinte! Está começando mais um Minuto Bola, hoje sob a apresentação de Vitor Junquilho e Léo Rodrigues. O Daniel fez uma viagem para a Argentina e iniciou suas merecidas férias. Então hoje vamos debater no programa sobre o Campeonato Brasileiro e Copa América, que terá jogo do Brasil. Vamos nessa, iniciando com o Brasileirão, tivemos nessa quinta-feira o complemento da 8ª rodada com 3 partidas e nesse fim de semana ocorre a 9ª rodada. Vamos às cartas, né, Vitor? Para iniciarmos, beleza, passa aí para nós os resultados que agitaram o Brasileirão nessa quinta-feira. Bom, Léo, os resultados foram os seguintes, né? O Botafogo ficou apenas no empate por 1-1 contra o Atlético Goianiense lá no Engenhão. No Couto Pereira, o Curitiba venceu esmagadoramente o Figueirense, dando uma goleada de 3-0, e o América Mineiro empatou por 1-1 contra o Palmeiras lá na Arena do Jacaré. E o jogo que foi adiado aí, né, do Santos e Fluminense, que seria na Vila Belmiro, foi pro dia 24 de agosto. Exatamente. E com isso mais uma rodada foi finalizada. E você vai comentar pra gente sobre um empate entre América e Palmeiras? Que foi uma partida sonolenta e polêmica essa, não foi? Foi, Léo, foi sim. A partida sonolenta, né, com poucas chances de gol para ambos os lados, e o resultado só refletiu aquilo que foi demonstrado nos gramados, né? Pouquíssimos torcedores foram prestigiar o jogo, apenas 1.500 pagantes. Nossa. Né? Uma coisa chata de se falar. Sobre a polêmica que você citou aí, é sobre o trio de arbitragem que era capixaba, né? O Pablo dos Santos Alves, o árbitro, e os auxiliares José Maciel Linhares e Wanderson Antônio Zanotti. O que aconteceu foi que Luiz Felipe Scolari, ele reclamou sobre um fato que o juiz ter aplicado o cartão amarelo pro Thiago Heleno antes mesmo de começar o segundo tempo, né? Antes da bola rolar. O zagueiro ficou reclamando muito aí sobre um lance que aconteceu no primeiro tempo, e por esse motivo o árbitro deu o cartão amarelo e o jogador está suspenso para o clássico contra o Santos no final de semana. Outro motivo da reclamação foi um lance que o Maicon Leite, segundo o Filipão, teria sofrido o pênalti numa disputa de bola aérea. E o árbitro acabou dando um amarelo para o jogador palmeirense por ter simulado no lance, né? Mas aí as polêmicas, né, causadas mais uma vez por um árbitro capixaba, né? A gente que já comentou no programa em outras oportunidades, né, de árbitros capixabas envolvidos em polêmicas no Campeonato Brasileiro. Foi mesmo, né? E sobre os outros jogos aí, você tem alguma coisa a comentar, Léo? Bom, desses jogos, Vitor, até que, na minha opinião, cada um teve um raciocínio. O empate do Botafogo, que eu vi como uma grande surpresa, vacilou geral glorioso, né? Tinha saído na frente e sofreu empate ainda no primeiro tempo. E teve toda a segunda etapa para bater o Atlético, que na minha visão é uma equipe fraca, e acabou desperdiçando 3 pontos aí num jogo a medida fácil, né? Um jogo, tendo em vista, foi tranquilo pro Botafogo. E a vitória do Coritiba eu achei normal, mas eu achei muito o placar de 3-0. Não pelo Coxa, né, não ter competência para conseguir um placar desse porte em casa, mas sim pelo Figueirense, que não merecia perder dessa maneira. Faz aí uma campanha interessante no campeonato. Verdade, né? Sendo surpresa até, né? Com certeza. E assim nós concluímos o nosso primeiro bloco, já voltamos. O Minuto Bola volta já. Em uma lanchonete qualquer. Peça pelo número. Me vê o número 16, o número 14. E você vai querer o quê? Não sei. Eu acabei de almoçar. Que isso, tá barato, apenas R$1,99 cada lanche. Não vai fazer mal nenhum, não. Tá bom, eu quero um 16, um 14 e um 18. Gula também é doença. O Ministério da Saúde adverte: promoções de R$1,99 podem fazer mal à sua saúde. Essa é uma dica da turma de PP da FAESA. Voltamos a apresentar o Minuto Bola. Nessa segunda parte do programa, iremos debater sobre a 9ª rodada do Brasileirão, que será jogada nesse sábado e domingo, mesmo com a partida do Brasil pela Copa América. A rodada não foi adiada e o Minuto Bola fica mais recheado para você, ouvinte.
Vamos começar então passando quais serão as partidas? Vamos sim, Léo. No sábado, às 6h30, o Vasco enfrenta o Internacional em São Januário. No mesmo horário, teremos São Paulo e Cruzeiro se duelando no Morumbi. E um pouco mais tarde, às 9h, o Atlético Paranaense enfrenta o Avaí na Arena da Baixada. Já no domingo, às 16h, o Grêmio recebe o Coritiba no Estádio Olímpico. O Figueira enfrenta o Ceará lá no Orlando Scarpelli. O líder Corinthians visita o Atlético Goianiense no Serra Dourada. E Bahia e Botafogo finalizam jogos... Bahia enfrenta o Botafogo lá em Pituaçu. Não finaliza ainda, pois nas 16h também teremos o Fla-Flu. O grande clássico, Fluminense e Flamengo se enfrentando no Engenhão. E agora sim, às 6h30, o Palmeiras enfrenta o Santos no Pacaembu, o clássico paulista da rodada. E também às 18h30 teremos clássico em Minas. Atlético e América se enfrentam na Arena do Jacaré. Então eis aí os jogos e, como vimos, teremos uma rodada de clássicos. E entre eles, mais um Fla-Flu que cobriremos no programa. Antes tem outro clássico mineiro que pede aí passagem entre Atlético e América. E estão apelidando esse confronto de Galo contra Coelho como sendo o clássico dos desesperados. É bem por aí mesmo, Vitor? Exatamente, Léo, né? Vai ter esse clássico no final de semana. E o Atlético vai enfrentar o América lá no estádio de Sete Lagoas. E olha, as coisas não estão boas para os times, não. Ambos estão na zona de rebaixamento e estão dizendo por aí, como você disse, é o clássico dos desesperados, né? As duas equipes sob muita pressão. O Atlético está na 17ª colocação, 2 a mais que o rival América, que vem logo na 18ª. E, Léo, as coisas não estão boas mesmo, que no aeroporto, quando o Atlético Mineiro chegava de Fortaleza... E já havia torcida, né? Pois é, a torcida não pegou leve e, insatisfeito com a situação, né, que não é boa mesmo, exaltado com a situação e dos insultos, xingamentos, o Richarlison, rapaz, quis partir pra briga com um torcedor lá, só que rapidamente os policiais já afastaram, né? Apaziguaram a situação, exatamente, né? separaram o jogador para não ter mais problemas que já tem o Atlético. Minha nossa, até porque a gente já comentou no programa de ontem, né, sobre a derrota que ele teve pro Ceará. O time simplesmente sofreu 11 gols nos últimos 3 jogos. Foram 4 do Flamengo, foram 4 do Inter e 3 do Ceará. E aí não tem torcida que aguente, né? Verdade. Bom, e no Clássico Carioca, Léo, o Fluminense vai enfrentar o vice-líder e o embalado Flamengo, né, no Engenhão. E como você vê as duas equipes para a partida? Bom, vamos lá, mais um Fla-Flu, né? Eu vejo as equipes da seguinte maneira. Começar pelo Fluminense, está muito bem. E tem duas coisas que podem lhe ser favorável. Eu cito primeiro a confiança que o time ganhou depois dessas 2 vitórias seguidas, contra o Avaí e contra o Atlético Paranaense. E a outra é o tempo que teve para se preparar para a partida. Foi beneficiado por ter tido seu jogo da última rodada adiado, que seria contra o Santos, e com isso teve um tempo maior para se preparar. Ao mesmo tempo observar melhor o Flamengo enfrentando o São Paulo, né, para adquirir um maior conhecimento sobre o rubro-negro. E outra coisa também que foi importante, pro Abel Braga reestruturar a equipe, pois com a saída de Conca, o Flu provavelmente voltará a jogar no 4-4-2, com Souza, Marquinhos, Ciro e Rafael Moura fechando o quarteto ali do ataque tricolor, e ainda tem o Mariano suspenso, que não joga. No lugar dele vai entrar improvisado o volante Rodrigo, que inclusive fará sua estreia com a camisa tricolor. Então, ou seja, o tempo que o Fluminense teve para se preparar facilitou bastante as coisas no tricolor. E ele vai precisar vir forte, viu? Porque o Flamengo, como você começou dizendo, tá voando. Esse rubro-negro que vimos vencendo 3 jogos seguidos, contra os mineiros Atlético e América e contra o São Paulo, está no auge da sua formação não só tática, mas também física. E isso se justifica na tabela, pois hoje o Flamengo é vice-líder isolado, com 16 pontos, empatados com ninguém. E tem vários jogadores que podem resolver as coisas a favor do Flamengo, né? Porque tá todo mundo em grande fase. Seja o Ronaldinho, seja o Thiago Neves, o Renato, o Botinelli e o David. São jogadores aí que o Fluminense tem que abrir o olho porque vão querer fazer estrago. Verdade, Léo. Vai ser um clássico muito bom de se ver, né? O Fluminense querendo se chegar mais próximos à situação ali do G4, né? Tá na 8ª colocação, se eu não me engano. E o Flamengo continuar embalado aí. E quem sabe chegar até roubar a liderança do Corinthians, né? Bom, a gente vai dar um outro intervalinho aqui e já voltamos com mais Minuto Bola.
O Minuto Bola volta já. E aí, Felipe, tava onde ontem? Nem entrou na MSN? Pô, eu tava lendo um livro muito irado. Tinha de tudo um pouco, sabe? Aventura, comédia. O livro tava tão legal que eu nem lembrei de entrar na MSN. Ah, eu até gosto de ler, mas eu não tenho muito costume. Até porque eu nem sei onde que eu acho livro bom. Como não? Você não pega ônibus? Eu pego, Felipe, mas o que isso tem a ver? Vai me dizer que estão distribuindo livros de graça no ônibus agora? Por incrível que pareça, você chegou perto. É que na biblioteca Transcol, você pode pegar um livro e ficar com ele até 10 dias. Ah, é mesmo? E tem muito livro bom lá? Ih, tem um monte. E o melhor é que em cada terminal tem livros diferentes. Aliás, tive uma ideia. Quando a gente chegar no terminal, eu vou entregar meu livro e aí você passa lá. Ah, boa. Eu acho até que vou pegar esse livro que você tava lendo. Biblioteca Transcol, transportando você através da leitura. Voltamos a apresentar o Minuto Bola. Último bloco do programa e a hora de falarmos de Copa América. Nessa quinta tivemos o complemento do Grupo A, o da Argentina, e a Costa Rica venceu a Bolívia por 2-0. Nessa sexta-feira nós teremos os jogos válidos pelo Grupo C, aonde o Uruguai enfrenta o Chile às 19h15 e às 21h45 teremos México e Peru. Já no sábado é a vez do Grupo B, o Grupo do Brasil, que joga às 4 da tarde contra o Paraguai. Fechando a segunda rodada da Copa América, jogam Equador e Venezuela às 18h30. Então, fazendo uma palhinha sobre seleção, Vitor, da seleção brasileira, você acredita que contra o Paraguai nós veremos um Brasil mais alegre, com mais atitude? Olha, Léo, eu espero, né? Eu espero sim, porque o Brasil tem que ganhar do Paraguai para os torcedores, né, mudarem a expectativa que tem sobre essa seleção tão badalada, né? Uhum. Já que na estreia foi vergonhosa o empate contra a seleção venezuelana, né? E o setor mais badalado, né, da seleção não rendeu. O ataque brasileiro, ele deixou a desejar e foi muito cobrado após a partida, né? Os jogadores pecaram muito na finalização e eles estão tratando de melhorar esse fundamento, né? Mano tem treinado muito finalizações nos treinos da seleção, né? E se vai enfrentar o Paraguai, que vai vir muito ofensivo aí, segundo o técnico da seleção, Geraldo Martino. E vai ser fácil não, o Brasil vai ter que jogar tudo que sabe para poder conquistar a vitória. É a mesma expectativa minha, Vitor. O Brasil, ele não precisa dar espetáculo. Ele precisa apenas se basear em jogar correto e ganhar. Porque assim, por mais que a gente não esteja satisfeito com a seleção, pelo menos não teremos o direito de dizer que ela não ganha. E acho que é o segredo mesmo pro Brasil vencer o Paraguai e vencer qualquer equipe na Copa América. E assim finalizamos mais um programa Minuto Bola. Bom, e na segunda-feira nós vamos falar os resultados, né, desta nona rodada e sobre o jogo da seleção brasileira na minha voz. Você tem uma boa semana de programa, eu entro de férias hoje. Exatamente, o Léo vai entrar de férias aí, tem 2 semaninhas de folga. Daniel já entrou ontem. Exato, e eu vou retornar aqui na próxima segunda-feira junto com Luiz e Ana Beatriz aí, que vão me auxiliar no programa. E juntamente com a gravação de Arnaldo Tavares e orientação e supervisão de Ézio Pessali.